Vamos então aqui dar início a mais um Conselho em Revista. Em estúdio já connosco os habituais comentadores António Alexandre e António Paiva, para esta edição que traz a atualidade de 15 em 15 dias. Alguns dos temas que vão marcando precisamente a atualidade em Tomar neste período de 2 semanas entre programas. Boa tarde, muito obrigado por estarem uma vez mais connosco e vamos então para este primeiro tema, o Centro Cultural e Desportivo sobre suspeita. Este foi um assunto inclusive levantado em reunião de Câmara pela oposição PSD, que quis saber que contornos têm estas notícias, têm vindo também de alguma forma a público sobre sobre um eventual cenário de desvio de dinheiros públicos. Começava ali se calhar por António Alexandre, um primeiro comentário a estes factos ou não, o que é que pode estar na origem desta situação? Eu, daquilo que eu tenho, que me recordo e que tenho a ideia do que às vezes o papel do Centro Cultural e Desportivo da Câmara era que é uma associação de funcionários do município, de um fundo da Câmara Municipal de Serviços Municipalizados, em que procuravam, no fundo, à semelhança da maior parte das câmaras, e havia câmaras onde esta área tinha até componente mais social, até desde refeições, desde até assistência social e de apoio do fundo apoio social e medicamentoso e de saúde e tal. E portanto havia câmaras onde no passado, até por tradição, as coisas até eram mais fortes e mais robustas do que a Câmara de Tomar. Na Câmara de Tomar eram um pouco atividades entre os trabalhadores e qualquer associação, pessoas e organismos existem, mesmo na Administração Central, organizações deste tipo, e nas câmaras municipais muito, e portanto a Câmara Municipal inseria-se nesse esquema. A Câmara tem uma preocupação e os autarcas têm uma preocupação de gestão do município, e depois os funcionários tinham uma associação para atividades lúdicas, atividades complementares do pessoal, de convívio, de passeios, de festas de Natal, de apoio às crianças, dos trabalhadores, e portanto a partir daí havia um intercâmbio. A Câmara Municipal, no fundo, a Câmara em si, o município em si, havia ali uma complementaridade e uma comparticipação financeira para essa atividade da Associação dos Trabalhadores do município. E portanto, daquilo que eu me recordo, já vinha de muitos anos, no tempo em que eu estive na Câmara, e depois que julgo que seguiu sempre o mesmo modelo, e evidentemente podendo aqui ou ali as coisas terem evoluído mais ou menos, o essencial era o município doava algum apoio financeiro a atividades dos trabalhadores, a trabalhadores inseridos numa associação que tinha ali uma componente social de convívio, de compra de brinquedos para as crianças no Natal, festa de Natal, e portanto isto é importante que exista nos municípios. Isso foi feito sempre, julgo, com alguma parcimónia e algum interesse para o município, algum interesse social. Depois, aquilo que as notícias dizem é também um pouco os dinheiros que podiam ir para os bombeiros. E aqui eu não sei os contornos, e às vezes as notícias dizem, não são parciais naquilo que é verdade, e daquilo que sei, o município, e nós já aqui falámos várias vezes nisso, e ainda há uma semana ou duas nós estávamos aqui a conversar sobre os bombeiros e aquilo que é a componente dos bombeiros municipais, e portanto era também aí que as coisas às vezes podiam gerir, e que julgo que nos outros tempos mais próximos as coisas passaram e possa ter havido aqui alguma coisa que se calhar correu menos bem, e parece-me poder ter corrido menos bem, porque eu já não acompanho e já não sei, eu julgo que o Engenheiro Paiva também, pelo facto de também já de sair da Câmara, se calhar também já não conhece bem isso,
Agora, aquilo que existia era o município participava financeiramente e ajudava financeiramente naquilo que era justo, credível e necessário, porque o município é uma organização que tem uma série de trabalhadores que trabalham para o município e que há uma componente social, de convívio, das famílias, dos filhos das famílias. Portanto, em qualquer organização, mesmo privada ou não, e pública também existe, portanto, isto não é extraordinário na administração pública e na administração local também não é normal. Agora, se isso é feito como deve ser, isso é escriturado como deve ser, isso é apresentado como deve ser, isso aí cada um tem que responder por si. Portanto, eu não conheço os contornos verdadeiramente. Foi levantado a questão, às vezes, neste país e nestes últimos anos, e por minha experiência pessoal de muitos anos, nem sempre aquilo que se diz é verdade, é preciso esclarecer. E muitas vezes as notícias são dadas de uma forma que deixam suspeitas que muitas vezes não são confirmadas. É preciso confirmar. E é preciso ter isso em atenção. Também, da minha experiência de muitos anos, quer dizer, a gente já quando chega a uma certa idade já tem alguma experiência, e por muito que as pessoas façam com alguma seriedade, ou com toda a seriedade, e quando eu estou a dizer alguma, estou aqui a dar uma folga, mas com toda a seriedade com que as pessoas fazem e se envolvem nestas coisas, muitas vezes, ou por defeito, por erro normal, de escrituração, ou de apresentação das contas, ou de justificação das verbas gastas, e as verbas têm que ser justificadas devidamente, mas muitas vezes não é por as pessoas terem, naquilo que se diz em linguagem popular, roubado ou ter benefício próprio, muitas vezes não são devidamente justificadas. Isso é sempre a seu tempo questionável, o que é normal, e justificadas as coisas, elas são normais e transparentes. Portanto, aqui eu não sei, e não tenho elementos que me permitam dizer que se passou algo de anormal. Pode ter existido, e é normal que existam em qualquer organização, questões mal justificadas. E se foram mal justificadas, há que justificar. Agora, às vezes, e isto, há aqui duas coisas, que eu na minha vida pessoal, e de muitos anos de vida já, infelizmente para mim, tenho já experiência própria. Mesmo que as pessoas estejam a trabalhar com toda a honestidade, que estejam a fazer as coisas com toda a seriedade, de vez em quando há coisas que correm menos bem e depois, quando as notícias são tornadas públicas ou a maneira como as coisas são apresentadas, muitas vezes deixa-se a suspeita e é preciso justificar isso. Portanto, aqui eu tenho algumas dúvidas, não tenho dados próprios para dizer que as coisas não sejam feitas com seriedade. Quando se mete bombeiros, nós já falámos aqui há uns tempos, falámos aqui muito sobre isso, é também uma coisa que nós abordámos aqui, e julgo que até o engenheiro António Paiva, daquilo que me recordo, e eu próprio, falámos mais ou menos no mesmo padrão. O facto de ter bombeiros municipais que têm uma especificidade própria e outros concelhos, até da dimensão de Tomar, e até comparamos, por exemplo, lembro-me com Torres Novas, por exemplo, que é aqui um município perto de nós, que tem bombeiros que não são municipais, há apoios que o município tem que fazer, quer dizer, porque há apoios à população e, portanto, a autarquia é chamada a corresponder em apoios monetários, evidentemente que em termos de escrita, justificação das verbas gastas e justificação de onde é que o dinheiro foi aplicado, terão que ser bem explicados. Eu julgo que é aqui um pouco a sombra que se possa passar. Eu não quero crer que houve aqui aproveitamento em benefício próprio de alguém. E se houve, evidentemente que apuradas as coisas, cada um tem que pagar. Agora, mas Alexandre, não acha que... Pronto, eu acho que era bom clarificar o seguinte. Primeiro, o que é o CCD da Câmara Municipal? É uma associação. sim, É uma associação sem fins lucrativos dos trabalhadores. que, no fundo, reúne, digamos, os trabalhadores da Câmara Municipal. Ou seja, os trabalhadores da Câmara Municipal podem associar-se ao CCD e, digamos, são sócios como outra associação qualquer. Ou seja, o facto de ser uma associação de funcionários da Câmara Municipal não nos impede de concorrer a incentivos ou a subsídios da Câmara Municipal enquanto associação. Ou seja, para prosseguir atividades de utilidade pública. Ok? Portanto, é isto que é importante vir a clarificar. Nós, e foi na altura em que
entrei na Câmara Municipal, que procuramos apurar um regulamento que pudesse abranger todas as associações do Concelho, porque há associações muito distintas. Uma associação de caçadores tem necessariamente uma característica completamente diferente de uma Gualda em Paz, não é? Que prossegue, digamos, a música ou a cultura, ou, por exemplo, o Fatias de Cá, que faz teatro. Portanto, há aqui o CCD tem as suas funções. O que é que acontecia há muitos anos a esta parte, há muitos anos atrás, no passado, que dificilmente era enquadrável? E eu ainda me lembro, porque estava já a viver em Tomar, lembro, por exemplo, que as piscinas municipais, quando eram as piscinas aqui em baixo, não é? Quando só havia as piscinas descobertas, os funcionários da Câmara tinham bilhetes gratuitos para entrar, não é? Ora, isto não é possível acontecer, não é? Portanto, agora, é possível o CCD, portanto, esta associação, organizar iniciativas no âmbito, por exemplo, da natação, ou do desporto, ou da pesca, como tem o CCD, ou de outras atividades, ou da corrida, ou seja, do que for, e estas atividades enquadram-se naquilo que é o desenvolvimento dos trabalhos da associação, que são, digamos, candidatáveis à Câmara Municipal para efeitos de subsídio. Ok. E, portanto, se tudo ficar neste âmbito, não há nada a dizer. Se estamos com, sei lá, a deslocação do A ou a deslocação do B, que está a ser subsidiada, mas é feita através de um subsídio, digamos, ao CCD, para depois ser dirigido ao A ou ao B, então aqui já estamos mal e já não está a cumprir-se aquilo que é a função do CCD. Está a ver? Basicamente é isto. É evidente que tudo no que diz respeito às iniciativas das associações deve ser o mais transparente possível. Não, eu até diria mais. Deve ser transparente, ponto. Porquê? Porque a Câmara tem o dever de fiscalizar. Qualquer subsídio público atribuído, há o dever de quem o atribui fiscalizar. Ou seja, ter a ideia de que a função para a qual foi subsidiado está a ser cumprida. E, portanto, esta função, se me disser assim, não, a maioria dos subsídios que são atribuídos, não há uma verificação física de para onde é que foi dirigido aquele dinheiro. E muitos dizem até o dinheiro não tem cor, não é? Portanto, é verdade isso, mas também é verdade que não é atribuído, e ainda hoje isso se cumpre, e foi desde a altura em que fizemos esse regulamento. Eu creio que foi no primeiro mandato, o Alexandre estava comigo nesse primeiro mandato, e já o Pedro Marques tinha elaborado um primeiro regulamento, mas que não era com com os critérios que permitissem... Uma maioria, mas não total. Exatamente. No fundo, passou a haver um regulamento que, definindo critérios de atribuição, quando olhar para o plano de atividades, pode dali inferir se os critérios foram bem, digamos, atribuídos, e para todos os efeitos, se aquela associação cumpriu ou não cumpriu o plano que se tinha proposto fazer naquele ano. Portanto, este tipo de aspectos são sempre fundamentais. Agora, eu sei que se está a cumprir hoje, que era o que eu ia dizer há pouco, sei que ainda hoje se cumpre não ser atribuído o subsídio daquele ano se não for entregue o plano de atividades do ano anterior. Se me perguntarem, não, mas alguém verifica ou deixa de verificar? Isso não sei, sei que teria a obrigação de verificar. E acredito que os serviços, pelo menos, façam uma análise comparando aquilo que foi os critérios que foram que deram origem à atribuição, comparar com aquilo que foi o plano de atividades e quais foram as atividades que foram desenvolvidas. E tendo sido desenvolvidas, ou seja, tendo-se cumprido aquele calendário, é evidente, em princípio, o subsídio foi bem atribuído. Portanto, aqui, eu parece-me, Alexandre, escusamos até de estar aqui todo o tempo, porque o CCD realmente, eu como ex-presidente da Câmara de Tomar, acho que é uma, em muitas, dores de cabeça do Presidente da Câmara, portanto acredito que neste momento também possa continuar a ser,
mas efetivamente há sempre aquele conflito entre aquilo que são pessoas que trabalham diretamente com o Executivo Camarário enquanto funcionários desse Executivo, não é? E, portanto, há aqui, digamos que, uma relação direta empregado-empregador, ou representante do empregador, porque o empregador é o Estado, o representante é o Executivo, e aquilo que é o desenvolvimento de uma atividade social de pessoas que, sendo funcionários da Câmara Municipal, se associaram para criar este centro cultural e desportivo que desenvolve as suas atividades, essencialmente ao fim de semana, à noite, como muito bem entende. Portanto, assim como este CCD tem toda a liberdade para desenvolver as atividades desportivas e culturais que entender, também tem as mesmas responsabilidades do destino que dá aos subsídios que lhe são atribuídos no âmbito do desenvolvimento dessas atividades. E, portanto, tem de ser tudo analisado neste âmbito. Acredito que possa sempre haver, e aqui é que eu acho que muitas vezes nos aconteceu, e ao Alexandre aconteceu também com certeza, que não é uma associação muito participada. Não é? Ou seja, não estamos a comparar, por exemplo, com uma associação de uma freguesia onde há participação, pelo menos anual, de muitas pessoas. E, portanto, quando não há uma associação muito participada e quando são poucas as pessoas que lidam diretamente com os subsídios, com as contas, etc., e quando há alguém que se interessa num momento ou outro por perceber como é que foi desenvolvida aquela atividade, às vezes até, como disse o Alexandre, podem-se gerar apenas dúvidas e não corresponder a desvios, como é a notícia, a desvios em concreto. Eu acho que não há nada como investigar, tornar absolutamente transparente e tudo fica arrumado. E eu acho que aqui há duas responsabilidades que podem ser atribuídas e que não devemos, em termos de opinião pública, logo deixar. Assim, há aqui a responsabilidade do município, enquanto Executivo, Câmara, Presidente da Câmara, vereadores, o Executivo, porque no fundo, tal como eu senti toda a minha vida, e quando estive na Câmara e agora fora da Câmara, há a responsabilidade dos órgãos, por exemplo, órgãos camarários, e aqui também a associação, a direção da associação também tem responsabilidades. Agora, claro, essa é que tem mesmo. Tem responsabilidades, porque não se devem misturar. Porque muitas vezes há uma tendência aqui, quando se fala de município, parece que as responsabilidades são só do Presidente da Câmara dos Vereadores. Alexandre, eu até vou-lhe interromper no seguinte. Não tenho dúvida que o subsídio deve ter sido atribuído no âmbito do regulamento e, portanto, o subsídio estará com certeza bem atribuído. Outra coisa é a responsabilidade da direção do Centro Desportivo e Cultural dos funcionários da Câmara Municipal, que em dado momento, porque também não sabemos se foi nesta direção ou em direções anteriores, em dado momento não deu o destino, ou deu, e se deu tem que provar que deu, ou não deu o destino que deveria ter dado aos subsídios que lhe foram atribuídos. E depois há aqui no tempo, a gente tem que se situar no tempo que vivemos hoje e no tempo que vivíamos há 10, 15, 20 anos e há 30. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar em 1972, que é uma coisa já para muitos uma época muito longe, eu trabalhava num organismo da Administração Central, portanto do Estado, puro e duro, e nós tínhamos uma associação de trabalhadores. Nós pagávamos uma pequena cota e tínhamos direito a médicos, a consultas, a dentista, a cantina, e portanto eu poderia ir aviar o arroz, a massa a um preço especial e ter consultas de dentista ou de médico a preços especiais. Era uma associação em que o organismo onde eu trabalhava, Estado, pagava alguma coisa, que é parecido com o município, paga alguma coisa, dá um subsídio a essa associação, nós pagávamos cotas e tínhamos esse usufruto. É um pouco o que passa com o CCD. O CCD tem alguma componente que está no regulamento, nos estatutos, na organização, dá algumas atividades onde tem alguma liberdade de o fazer, e como o Paiva bem dizia, há um plano de atividades e a Câmara atribui um subsídio àquelas atividades. E são onde depois a administração por isso o CCD tem uma direção, há de ter um conselho fiscal, há de ter uma mesa da Assembleia Geral, há de ter eleições e tem sócios.
E, portanto, a responsabilidade é partilhada. Há duas responsabilidades. Uma é do município, que, sendo uma associação do município, ao atribuir o subsídio, como atribui, o Paiva estava a dizer muito bem, também atribui o subsídio um pouco como atribui a Valdonas, ao rancho folclórico de não sei de onde, da Pralva, ou à banda de música Gualdim Pais. É muito igual nesse aspecto. Com a particularidade particularidade porque há uma proximidade, que são as pessoas que trabalham no município. E essa associação do município também tem uma direção própria, que é responsável, tem direção, conselho fiscal. E, portanto, há aqui uma responsabilidade partilhada. Cada um tem a sua responsabilidade. Se o município tem responsabilidade na atribuição do subsídio, eu julgo que, e quero crer que, com as dificuldades todas que existem nisto e com o aperfeiçoamento, porque houve aqui uma necessária melhoria, e eu tenho que o dizer, porque eu acho que ao longo dos 40 e tal anos da democracia e do poder local e da criação do CCD, foi evoluindo e aperfeiçoando. Aquilo que se passava no mandato do Luís Boné não é igual ao mandato do Jerónimo, do Dr. Murta, do Pedro Marques, do Paiva, dos seguintes. E, portanto, houve sempre aqui o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento que levou a que as coisas fossem, do ponto de vista da justificação e da legalidade e do cumprimento da lei, aperfeiçoadas. E, portanto, eu julgo que isso foi notório. Portanto, aquilo que se passava no passado, se calhar não é o que se passava hoje. Houve melhorias. E, portanto, a gente não está... E melhorias, estou a dizer, melhorias no sentido em que, se calhar, coisas que se calhar hoje seriam ilegais, se calhar nem havia legislação no princípio. Não. Passou a haver. Não, e agora tenho outra coisa, até para arrematarmos este assunto. Havendo desconfiança, hoje é possível saber em que condições foi atribuído o subsídio, certo, não é? E por que razões é que foi, com que critérios, e depois perceber se esses critérios foram cumpridos e se a direção, porque a direção está obrigada a apresentar perante a Câmara Municipal, a dizer, não, foi estas e estas despesas na deslocação tal, na festa tal, seja na atividade que tiver sido. E a apresentação de contas, e a apresentação de contas, a fiscalização de contas. Aí agora, se apurará. Eu, quando ouço isto, venho de trás. Quem nascer agora, ou quem começar agora, não tem a história do passado. Eu, como carrego o peso do passado, em que, vamos lá ver, em português correto, de antes não se fazia as coisas com tanto rigor. Não era que se roubasse ou que se prejudicasse. Não se fazia com tanto rigor. Hoje há maior rigor em tudo. Há uma adaptação e, portanto, a gente não pode ver o que se passava há 40, o que se passa há 20 e o que se passa agora. Eu julgo que agora há um maior rigor. Também há 40 anos ninguém questionava isto. Hoje questiona-se, e eu não estou a dizer que não se questione bem, porque nós cada vez mais temos que responder pelos dinheiros públicos. Agora, é preciso saber quando estas coisas são colocadas, e eu não estou a pôr em causa, pôr em causa quem pôs em causa se não tem razão. A última vez que aqui discutimos uma associação foi a dos bombeiros. Lembra-se? Certo. Foi a última vez que eu estou aqui a falar nisso. Eu distingo completamente. Porque, por exemplo, a atividade dos bombeiros, os subsídios atribuídos a esta associação dos bombeiros voluntários é um complemento fundamental para que os bombeiros profissionais possam cumprir o seu dever e, portanto, nós, ao nível do Conselho, consigamos cumprir a nossa função de proteção civil. E, portanto, há aqui uma função fundamental que é a desta associação de bombeiros voluntários que trabalha em paralelo e em parceria com a associação, vamos chamar-lhe assim, profissional de bombeiros, que é os bombeiros municipais, propriamente ditos, porque já no outro dia ambos tínhamos falado que temos duas, entre aspas, corporações, não é? Portanto, uma que é a dos bombeiros municipais, que são funcionários da Câmara Municipal, profissionais, e a outra que é a tal Associação dos Bombeiros. E que tem uma função sem a qual, efetivamente, fica deficitária a função de proteção civil do nosso Conselho. Em que medida é que fica deficitária se, além da manhã, a Câmara Municipal disser o CCD passou a receber 0? É muito questionável. É muito questionável. Portanto, é menos umas atividades que uma associação que não é das mais dinâmicas do Conselho deixa de ter, não é? Agora, também todos sabemos que este tipo de
de medidas só devem ser tomadas quando se perceber que efetivamente há aqui, digamos, uma atividade recorrentemente sem correção. É como dizia o Alexandre bem, não é? Quer dizer, no passado, e eu estou a dizer isto porque foi muito difícil adaptar o CCD às regras normais de funcionamento das associações. Foi muito difícil, pelo menos no meu tempo. Espero que não tenha voltado ao mesmo. Não é? Portanto, e como foi muito difícil, eu estou quase a fazer estes comentários até para ajudar a Câmara Municipal a ter coragem suficiente para tratar funcionários da Câmara Municipal como qualquer outro membro de outra associação. Porque o são. Não é por ser funcionário da Câmara Municipal que se é mais do que quem não é. E isto tem de ficar sempre absolutamente claro. Porque muitas vezes há funcionários, e é bom que fique claro aqui, porque há funcionários, não são todos os funcionários, porque há muitos funcionários na Câmara Municipal que sabem que a sua função é essencialmente cumprir o dever público de servir a população, não é? E estes que o sabem merecem o meu respeito. Aqueles que acham que é o contrário, que têm de ser tratados de forma diferente porque são funcionários da Câmara Municipal, estão redondamente equivocados. Redondamente equivocados. E, portanto, se há alguns, e eu conheci alguns no CCD, que pensavam assim, se há alguns que continuam a pensar assim, têm de mudar de opinião muito depressa. Eu acho que estamos coincidentes porque ambos percebemos aqui as coisas. Eu acho que é aqui a diferença às vezes das pessoas, e ainda o que me faz vir aqui é que o engenheiro Paiva e eu sentimos o peso daquilo que é difícil enquanto responsáveis municipais e com responsabilidades municipais melhorarmos as coisas do passado. E porque o país também foi evoluindo. Quando a gente falou dos bombeiros, agora aqui o Paiva tornou a falar, porque nós falámos aqui há dias, e eu também, digamos, introduzi também a coisa, que é assim, os bombeiros, com a especificidade que têm os bombeiros de mar, que são municipais, e portanto há uma componente municipal e há uma componente voluntária, tem que haver maneiras de subsidiar o funcionamento. Eu já que há dias disse, eu tenho hoje a dúvida, sempre tive essa dúvida e tenho a dúvida, mas como no superior interesse público do município. No interesse público do município. No superior interesse público do município. E muito bem. Que é a proteção civil. E muito bem. E, portanto, isso coloca às vezes aos autarcas, e eu percebo o Paiva, e eu acho que o Paiva percebe, e nós queremos, acho eu, falo em meu nome, e também, acho que traduzindo aquilo que o Paiva diz, para quem nos ouça, diz assim, há aqui um interesse de garantir que os bombeiros municipais, que são para servir a população e as necessidades da população em termos daquilo que esperam do Corpo de Bombeiros de Mar, que tenham as condições para isso. E para financiar e para dar as condições, há aqui mecanismos que é preciso, e ao longo do tempo, e com as mudanças legais e legislação, que está sempre a mudar neste país, e muitas vezes muda a uma velocidade e feita por pessoas que não conhecem a realidade, e que os autarcas muitas vezes são deparados com uma realidade que choca com as próprias leis que são criadas, que não conhecendo a realidade, e isso é um tema para a gente poder falar mais longe, e eu até nem quero falar porque é um tema complicado, o que se passou o ano passado, em termos daquilo que são a resposta dos bombeiros às necessidades do país a todo momento, e as condições que dão, e as câmaras muitas vezes, os autarcas em particular, eu sei o problema dos autarcas, e o Paiva sabe, que é darmos as condições para que os bombeiros, e a lei às vezes não nos permitir agir, constrangir a gente a dar os meios, porque tem de ser tudo muito bem justificado, e essas justificações colidem com a necessidade da gente dar os meios, mas depois não vir a lei penalizar os autarcas. A gente tem visto, eu ouço notícias, mais um autarca arguído no caso dos incêndios. Eu digo assim, olha, ainda bem que eu não sou autarca. Pois, mas olha, ainda bem que eu não sou autarca. Eu dou um exemplo muito simples. Porque ser autarca e ser criminalizado... Para aqueles que não se estão a ouvir, eu dou um exemplo muito simples. As horas extraordinárias devem ser autorizadas previamente. Um bombeiro vai em urgência para Lisboa
e o horário dele e sai às 4 da tarde e o horário dele termina às 5:30 da tarde. Como é que isso faz? Pergunta-se agora, ele está em Lisboa e agora as horas extraordinárias dos bombeiros são autorizadas previamente? Não são. Um assunto. É este tipo de coisa. Agora, isto não tem nada a ver com eu não quero referir em particular uma atividade A ou B mas eu julgo para quem nos ouve, é bom CCD, esta chamada de atenção do Luís de Paiva, é bom que os ouvintes percebam que isto não é feito com sofisma qualquer. Esta conversa que nós temos aqui é o sofisma de quem sofreu na pele a necessidade de cumprir a lei, primeiro, mas também responder às necessidades. E, portanto, quando os bombeiros vão para um fogo, que não sabem quando é que voltam... Temos de terminar este tema, Alexandre. E, portanto, há aqui compatibilizações. Portanto, neste caso concreto, é preciso perceber bem, porque, por exemplo, e só para terminar, ainda esta semana, eu, no caso concreto, tive uma multa das finanças por ter 50 euros a mais numa caixa da farmácia da Misericórdia. E já a pagámos. Eu acho que este Estado português, com esta legislação, é pior do que o Salazar no tempo em que eu já vivi no tempo de Salazar. E, portanto, este país em que eu vivo, que tem um Estado que chegou a este ponto, em que as pessoas ficam inflamadas com a democracia, que democracia é esta? Que democracia é esta? Em que um autarca ou um cidadão que se predispõe a estar numa associação, qualquer que ela seja, o CCD, o Rancho Folclórico, ou uma Misericórdia, em que às tantas sente o peso da lei em cima por uma questão que é obrigado a fazer, tem que fazer e resolver o problema das pessoas. E depois é criminalizado. Portanto, eu acho que estamos mal servidos de políticos, e eu aproveito o momento para dizer, claro e bom som, estamos mal servidos de políticos, de deputados, de ministros, de secretários de Estado e do Estado a que chegamos. É isso que eu quero concluir. Assim como a afirmação, António Alexandre disse isto, quando no tempo do Salazar eu era contra o regime, quando no tempo do Marcelo Caetano eu era contra o regime e era preso, hoje na democracia, permite-me dizer, este Estado em que nós chegamos é uma treta de uma democracia que tem que ser aperfeiçoada e que a culpa é dos seus deputados, dos seus ministros e dos dirigentes dos partidos políticos. António Alexandre disse isto. E está dito. Vamos adiante. Temos mais temas e... Eu gostava de falar aqui de um tema que é a questão de tanques. Certo. Sabe, não sei, foi notícia na ERTS e eu acho que era importante nós falarmos de tanques porque eu acho que tudo o que se fizer... A questão do aeroporto que anda ali em causa. Tudo o que se fizer no sentido de garantir que a Força Aérea de Montijo, quando sair de Montijo, venha para Tancos, é fundamental. Ou seja, o que me está a custar ver na notícia que vi na ERTS, ou o que me está a custar ver hoje em dia, é deixar o Presidente da Câmara Municipal da Barquinha, não é? Que é um município que sabemos que tem um quarto da população de Tomar ou de Abrantes ou de Torres Novas, e portanto não estarmos unidos, os presidentes de Câmara a assumirem uma posição de força no sentido de que não haja alternativas, como ouço falar de Beja e de outras. Porque, sabe, nós temos um problema que é este, e tem seguido, eu não sei se tem seguido, mas o Presidente da República veio levantar a questão do interior do país, não é? E sabe que o que eu vivi na Câmara Municipal foi sempre o seguinte, e sempre reclamei, quer na Associação de Municípios, quer junto dos vários governos enquanto fui Presidente da Câmara, que é, quando se fala de interior, Tomar tem sempre um problema. É que não é interior. Quando se fala de litoral, Tomar tem sempre um problema. Porquê? Porque não é litoral. E, portanto, nem somos uma coisa, nem somos outra. Falamos de municípios grandes. Não somos um município grande. Falamos de municípios pequenos. Também não somos um município pequeno. E, portanto, estamos sempre naquela de somos média de tudo. Ora, o que é que acontece? E como sabes, estive na raiz daquilo que foi passarmos a pertencer à região centro para efeitos de fundos comunitários, e fiz isso com o Nuno Moraes Sarmento e com o ministro que na altura era o ministro que tinha as autarquias, que era o Isaltino Moraes,
E aí conseguimos continuar a receber fundos comunitários, senão hoje já não estaríamos, já no quadro anterior, não estaríamos a receber fundos comunitários porque pertencíamos à região de Lisboa. E, portanto, eu temo que com esta discussão de vamos tentar equilibrar o litoral com o interior, não é? Claro que depois, é evidente, o que está em Lisboa nunca é usado como contrapartida. Viu-se aquela história do INEM, foi o INEM, não foi a discussão de Lisboa para o Porto, não é? Eu creio que foi o INEM, não sei qual da Agência do Medicamento também. Sim, foi a dos medicamentos, exatamente. E, portanto, quando estamos a discutir, foi a dos medicamentos, exatamente, entre Lisboa e Porto, é evidente, Lisboa impõe-se. Quase tipo CCD versus Câmara, que é os funcionários que ali estão, não é? Versus os políticos, e por isso o Alexandre veio com este desabafo, com o qual eu não estou de acordo, porque realmente acho que nós, em democracia, estamos muito melhor que no passado, mas eu percebo o seu... Mas o problema é que a democracia tem que ser aperfeiçoada. Não vamos discutir só isso. ser democracia não serve. O chapéu da democracia não pode servir para esta bagunçada. Está bem, mas sim, é verdade. É o que eu digo é assim, isto é uma bagunça, esta democracia. Sim, mas eu agora, só para concluir o raciocínio, era dizer o seguinte, portanto, o que eu acho é que não tenho nenhuma dúvida que a tal relação, e por isso estabeleci o paralelo entre uma associação de funcionários da Câmara versus o Executivo da Câmara. Digamos, uma associação de funcionários de uma agência que esteja em Lisboa para ser deslocada para Beja é muito mais difícil de funcionar do que uma coisa que já está no Montijo e dizer assim, ok, então agora vamos dar um exemplo aqui e vamos levar para Beja. Quando em Beja, como sabem, já lá está o aeroporto que não funcionou, não é? Ou pelo menos 2 ou 3 aviões, e já tem alguma utilidade, porque já tem aqueles cursos relacionados com as áreas da manutenção de aviões, etc. E, portanto, até já há benefícios em Beja resultantes disto. E, portanto, Tomar perde muito com perder esta possibilidade da Força Aérea se manter aqui. Mas perde muito. Abrantes perde muito. Torres Novas perde muito. O entroncamento perde brutalmente. Ou seja, não é a Câmara da Barquinha, que é evidente que perde muito, mas não é a Câmara da Barquinha que perde. Somos todos nós que perdemos quase tanto como esta discussão que fizemos à volta dos hospitais. Ou seja, é importante ter isto em conta por o seguinte, porque isto vai significar perder população. Só quem não conhece Tomar pela sua raiz é que não sabe que há dezenas e dezenas de famílias, e eu estou a falar de famílias desde o bisavô até ao neto, que estão ligadas aos militares em Tomar. Não há uma pessoa que a gente fale fora de Portugal em que a gente não diga fora de Tomar, de onde és? Sou de Tomar e tal. Ei pá, passei lá, olha, quando estava em Tancos eu ia a Tomar. Ou isto para mim eu acho que o município, o executivo de Tomar, não tomar uma posição de força quanto a esta questão, e vou-lhe dizer, estamos a falar de Tomar, socialista, Abrantes, socialista, entroncamento, socialista, Torres Novas, socialista, governo, socialista. Ou andam a brincar com o povo ou façam alguma coisa, porque isto é brincar com aquilo que é absolutamente essencial. Depois queixam-se da desertificação. Porque, sabe, o problema é este. É nas alturas certas que se tem de tomar as decisões certas. Mas e depois não podemos queixar-nos. Pois, porque agora estamos a perder eu neste caso, concordo muito consigo. Porque eu deixar o Presidente da Câmara da Barquinha a falar sozinho? Não, eu concordo muito consigo. Porque eu, quando fui autarca, eu fui um autarca especial e tenho esse prazer especial. Porque quando eu era autarca no poder, o Presidente da Câmara, por motivo até de ser novo, como eu era também novo, mas eu era o dirigente político e eu participei ativamente, eu fui membro do Conselho de Administração da Associação de Médio Tejo. E fui os dois mandatos, presidente, e portanto participava, para além do Presidente da Câmara e foi uma artimanha política, na altura,
foi o Presidente da Câmara, tinha participação, mas eu, como vereador, por fazer parte do Conselho de Administração, também participava. Portanto, havia uma dupla participação do Conselho de Tomar, digamos, porque era eu, enquanto autarca, era do Conselho de Administração, e o Presidente da Câmara aparecia também. E, portanto, havia ali duplicidade, que a Tomar participava 2 vezes. Isto foi uma artimanha. E participei numa discussão em que não havia partidarice, e o Paiva está a falar muito bem, eu percebo o que o Paiva está a dizer e apoio aquilo que ele estava a dizer, concordo com ele. Não havia na região o problema de ser PS ou PSD, porque, por exemplo, Torres Novas naquele tempo era PSD, era o Arnaldo. Exatamente. E havia uma sintonia perfeita, e até num mandato Abrantes era PSD. Já ninguém se lembra, mas eu ainda me lembro. Exatamente. E havia uma sintonia política no sentido de defesa da região. Isto que o Paiva estava aqui a defender, que era a importância do Tancos. A importância de Tancos. E na altura era desenvolvida no apoio, numa questão que ainda há poucos dias eu falava isso numa roda de amigos. Numa altura houve uma estratégia da Associação de Municípios de defender que Tancos fosse o aeroporto para as mercadorias. Exatamente. E houve um trabalho nesse sentido, porque se achava que Tancos não estava em Lisboa, Tancos podia servir como aeroporto de mercadorias, portanto, transportes de mercadorias, e há aviação a transportar mercadorias. Qual era a principal razão que davam para não poder ser? O facto de estar a Força Aérea. O facto de ser militar. Ou seja, então se é o facto de ser militar, então agora o grande argumento deve ser, então reforce-se, uma vez que foi Montijo escolhido para o aeroporto civil, então reforce-se Tancos. E portanto, isto parece-me de tal forma importante, porque esta ideia... E essa discussão, como você está a dizer muito bem, era reforçada no centro. Porquê? Porque tínhamos caminho de ferro. Exatamente. Tínhamos o entroncamento. Tínhamos a ligação norte-sul, as vias ferroviárias mais importantes. Havia já a ideia que foi concretizada, já uma vez acho que falei aqui, hoje os contentores estão no Riacho, na linha norte-sul. E, portanto, os aviões de transporte de mercadorias, e há muitos, nós só falamos em aviões de passageiros, mas há muito avião transportar mercadorias. A gente vai ao supermercado e compra a fruta que vem do Brasil e etc. E, portanto, os correios, há muita coisa que passa pelos aviões, vinha para Tancos. E a partir de Tancos era distribuída por caminho de ferro para o resto do país. E, portanto, isso era para a região. E isto tinha a ver, e o Paiva, e muito bem, apoio inteiramente o que ele estava a dizer, esta ideia, não tinha a ver com o partido A, B ou C, tinha a ver com a região e desenvolvimento da região interior, que era o facto de, e o Paiva pôs, e bem, eu concordo com ele, hoje, sendo tudo Partido Socialista, até parece que é mais viável fazer. No tempo não havia esse problema. Claro. Abrantes era PSD, Torres Novas era PSD, e nós estávamos em sintonia os autarcas a defender este objetivo. Os PS e os PSDs, que era terem Tancos uma importância, aproveitar as infraestruturas que existem, para que aquele aeroporto servisse economicamente a região e o país, porque era uma alternativa a aliviar a carga de transportes em Lisboa. E isto já foi feito há 20 e tal anos. Passados 20 e tal anos ainda andamos a discutir o século dos anjos. E o Paiva dizia muito bem que é assim, se foi para Montijo, portanto Tancos devia ganhar importância como aeroporto, porque o transporte de aviões vinha para Tancos, tínhamos a linha de caminho de ferro, hoje temos autoestrada, e o Paiva ainda há dias falava e salientava o facto de hoje termos uma ligação de autoestrada para Coimbra, estamos perto da A1, temos transporte para Espanha por autoestrada, temos autoestradas todas a servir Tancos. Portanto, Tancos é um ponto fundamental do país, e quando se fala em interior, e muito bem, como o Paiva, eu corroboro inteiramente o que o Paiva diz, quando se quer defender o interior, Tancos é um ponto fundamental para a defesa do interior, porque defendia a Sertã. Quando se fala hoje, fala-se muito por causa dos focos, ainda-se a dar foco, e o Presidente da República, e muito bem, concordo com o Presidente da República, quando ele dá enfoque no interior da Sertã, de Pedrógão, etc., era muito bem servido com o aeroporto, com a melhoria e a importância do aeroporto de Tancos e a evolução do aeroporto de Tancos. Mas a Força Aérea só ganha com isto, porque é compatível, tal como o aeroporto de Lisboa. Hoje ainda tem uma componente da Força Aérea, pequena, mas tem, às vezes a gente não se apercebe, mas ainda tem. Agora, Tancos era compatível as duas coisas, porque havia o militar, é compatível o militar com o civil, e portanto os aviões, a melhoria do aeroporto de Tancos
era compatível com as duas coisas. Agora, havia o desenvolvimento do interior e, portanto, Tomar, e aquilo que o Paiva diz, eu concordo inteiramente, quer dizer, Tomar sofre por ser médio em tudo, e estar no médio em tudo e estar perto de Lisboa em tudo. E depois somos prejudicados. E não beneficiados, somos prejudicados. Até em termos turísticos. Eu digo sempre, disse-o quando estava na Câmara Municipal. Tem que haver uma estratégia. Eu acho que concordo. Cada executivo tem a sua época e a época em que tem de tomar as decisões para que naquele momento não seja ultrapassada. Já disse no passado, acho que quando se fez a A1, quem estava no município teve muita responsabilidade por não tentar o mais possível puxar para cá, e hoje está provado que a autoestrada ficou demasiado em cima de Fátima, demasiado. Está mais do que provado, nunca teria sido possível. Ou se fosse um erro que a gente pagou. Exatamente, nunca havia, porque pagou Portugal, porque para todos os efeitos há 3 autoestradas a passar aqui, todas paralelas umas às outras. Quando discutia a A13 com os ministros, e eles diziam, mas vocês estão perto da A1, nós estamos longe da A1, e eu dizia, nós não temos culpa nenhuma de que a A1 tenha sido puxada para dentro, para Fátima. Dou outro exemplo. Quando foi feito o IC9, o IC9 só tinha o nó de Alboritel, lembra-se o Alexandre? A luta que a gente fez para ter o nó em Chão de Maçãs, o nó na estação de Fátima. Ainda hoje estive com um indivíduo que é de Chão de Maçãs e que dizia o seguinte: o Sr. Helder dizia-me a dada altura, é um homem que depois gosta de estudar estas coisas, é um homem muito religioso, e então dizia, foi naquela estação de Fátima que quando faleceu Jacinta, creio eu, há imagens da estação, portanto ela foi de comboio a partir dali, da estação de Fátima. Pode dizer a Câmara de Orem ou quem quiser, pode dizer o que entender. A estação de Fátima e esse marco histórico já ninguém o vai tirar. Porque a estação de Fátima é efetivamente em Chão de Maçãs e em Tomar. E portanto, quando houve esse momento, estávamos lá a dizer, não, o nó tem de estar aqui para garantir esta ligação a Fátima de quem sai da estação. Agora, aqui está em causa a saída da Força Aérea de Montijo. Ok, nós temos de estar na primeira linha para garantir que é para Tancos. Porque do ponto de vista físico, do ponto de vista infraestrutural, do ponto de vista, digamos, de todas as razões técnicas, elas estão cá todas. Não há uma que se possa dizer, não pode ir por isto ou por aquilo. Há só todas as vantagens. Exatamente. Só não há uma vantagem que não se cuida. É da história e do passado. Eu acho que há aqui um defeito. Eu sou muito crítico, como se percebe, e eu saliento isso, gosto de salientar isso, sou muito crítico do sistema político atual. Muito crítico, mas é muito, muito, muito crítico. E fundamentado na história dos últimos 50 ou 60 anos, que é aquilo que eu já me recordo de andar cá neste mundo. E sobretudo, nos últimos 20 anos, para dizer que o facto do Engenheiro Paiva e do PSD, e o Engenheiro Paiva fala o Engenheiro Paiva, que é, digamos, o Presidente da Câmara do PSD dos últimos tempos mais evidente, que mais deu, digamos, nas vistas, isto em linguagem, comparativamente ao PS, a gente não pode contrapor só era PS, PSD, não, temos que ver o que cada um fez de bem e o que cada um contribuiu de bem para as coisas e não podemos abandonar isso. E os futuros não podem olhar para o passado e querer ignorar o que se fez, o que se procurou fazer, o que não se conseguiu fazer e tirar disso ilações. E eu acho que há uma tentativa dos autarcas esquecerem o passado. E esquecerem, há uma tentativa não, é uma realidade. Querem esquecer o passado e aquilo que muitas vezes os autarcas anteriores lutaram, trabalharam, empenharam-se para resolver e que foram vencidos. É assim, o termo é mesmo isso, foram vencidos. Porque eles queriam outra coisa, não conseguiram. Porque a administração central não os quis ouvir, embora eles tivessem toda a razão. E hoje, e o Paiva estava a dizer, é que sim, todas as razões explicam que Tancos tem razão para existir. Mas muitas vezes, por razões políticas, e de atitude, agora já nem é política, é atitude dos novos autarcas, dizem, não, eu sou autarca, começou o país agora, começou Portugal agora. Não! Portugal tem centenas de anos, ou milhares de anos. Alexandre, e, portanto, houve antecedentes
mesmo que não fossem do nosso partido, mesmo não comungassem, mesmo aqueles que eram do antes do 25 de Abril, eles tinham razão. Porque antes do 25 de Abril havia estudos do país, de desenvolvimento do país, muitos deles foram aplicados e bem, e outros não foram aplicados e mal, até para as colónias, porque houve um trabalho feito por gente que depois na democracia teve valor, e foi reconhecido o valor, que tinham feito estudos do país, do desenvolvimento do país, que ainda hoje são atuais. As barragens, é um exemplo, o estudo das barragens assenta em estudos que foram feitos nos anos 50 ou 40. Alexandre, E, portanto, não podemos ignorar os autarcas de há 20 anos. Claro. Aquilo que defenderam. Então nós, Só então, porque eram de outro partido. Esse é um erro da democracia. Quando eu disse há bocado, e digo, estou muito insatisfeito com a atual democracia, estou muito insatisfeito com o sistema político da altura, de agora, porque o sistema político, por um erro crasso e simples, esta juventude que tem 30, 40 anos, eu já tive, não respeita os que estiveram antes deles, que tinham erros, que tinham insuficiência de conhecimentos, em alguns casos, mas que já tinham também conhecimentos, experiência própria. E ao querer-se começar do zero, não podemos começar do zero. Temos que ter a experiência do passado. Temos que ter porque mesmo no tempo, é para isso que nós estamos aqui. Não é? Vamos e é isso o nosso papel. Esta questão que o Alexandre falava há pouco, eu lembro-me do estudo, ainda o cheguei a ler, do triângulo industrial Tomar Torres Novas e Abrantes. Agora, eu aqui acho que... Tem que ser adaptado, melhorado, exatamente, mas tem valor. Sim. Um exemplo a propósito do que falava. Mas no que diz respeito a esta questão, eu disse isto por uma razão, porque eu temo que a tal questão da desertificação do interior venha com uma espécie... Agora vai, digamos, vamos colocar uma entidade pública fora, porque é para todos os efeitos uma entidade pública fora da área metropolitana, não é? Porque Montijo está ali muito próximo da área metropolitana, vamos levá-la para mais longe. Mas eu lembro, eu acredito que quem for representar o Médio Tejo, e eu achava que deviam ter, e todos os presidentes de Câmara, é o que eu achava, e até deputados do distrito, eu lembrava só o seguinte, que tenho certeza que eles se lembram também, mas é que isto é um fator também de inversão da tendência de desertificação. E nós não podemos dizer que não temos tendência de desertificação no Médio Tejo. Porque, repare, Mação, Abrantes, Ferreira do Zezer ou Vila de Rei são tudo municípios que estão no Médio Tejo. Nós, se calhar, temos só um exemplo de não, desertificação, que é o caso de Orem. Porque até o de Torres Novas ou o de Tomar, o aumento de população que há no centro, na sede do Conselho, é à custa das freguesias. Portanto, há efetivamente este fenómeno de, nas últimas décadas, ter vindo a diminuir. Agora, temos de lembrar esta tendência, porque a tendência que há para quem está em Lisboa quando pensa em desertificação é olhar mais para longe, não é? É olhar para Porto Alegre, é olhar para Bragança, está a ver? Portanto, até porque depois dá mais nas vistas, se calhar, porque nota-se mais, a viagem é mais longa, o secretário de Estado chega mais cansado, não sei. Portanto, agora, há aqui coisas que, portanto, por mim era, e não concordo que seja só marcada a reunião com o Primeiro-Ministro e com o Presidente da República. Acho que o Ministro da Defesa também deveria ser uma das pessoas que ouvisse, por uma razão, porque é o Ministro da Defesa que ouve o Estado-Maior. Não é? E ninguém pense que as decisões políticas, no que diz respeito à defesa, são tomadas sem ser ouvidos os responsáveis do Estado-Maior. E, portanto, acho que é importantíssimo que isto seja levado muitíssimo a sério por quem representa a população do Médio Tejo. Vamos fazer aqui uma pausa. Voltamos depois para novos temas neste Conselho em Revista. Vamos então retomar aqui este Conselho em Revista para trazermos também à atualidade um outro tema, neste caso o investimento que já está em curso para realojar 25 pessoas de etnia cigana junto às instalações da GNR. O processo
está em andamento, há máquinas no terreno, é o concretizar de uma proposta da Câmara, António Paiva. A Câmara Municipal, que há longo tempo vinha falando nesta possibilidade, começa, de facto, sem grandes alaridos, mas o que é certo é que a obra está em curso. Sem grandes alaridos. Pois, exatamente. Nesta fase do arranque da obra. Pois, eu, no que diz respeito a essa questão, eu acho que ela não pode ser posta assim. E eu, quando vi a notícia, fiquei, e tenho de aqui dizer muito por isto, porque é importante considerar-se o seguinte: o processo de realojamento que a Câmara leva a cabo tem, digamos, duas funções. Uma é alojar pessoas que possam estar, que tenham dificuldades do ponto de vista financeiro de arrendar casa, não é? E há muitas em Tomar, e outras que vivam em casas abarracadas, não é? E é mesmo, creio que até é o termo que lhe chamam. No fundo, o que eu acredito que o processo seja o processo de realojamento de pessoas que vivam em casas abarracadas. Eu dou-lhe um exemplo, porque o processo começou connosco e quando apresentamos todo o levantamento à Secretaria de Estado, na altura, por exemplo, havia um senhor que vivia naquela casa que foi demolida agora recentemente ao pé do presídio, por exemplo. Considerava-se que essa pessoa vivia numa casa abarracada, portanto, que é, no fundo, uma casa que não tem condições de habitabilidade, não é? Portanto, eu acredito que este processo possa estar em marcha. Tenho de louvar a oposição por estar, digamos, a dar luz verde para que este problema se resolva. E tenho de o dizer aqui porque quando estive responsável por o Executivo, o Partido Socialista não se portou da mesma forma. E digo isto até para fazer a comparação, e o Alexandre está-se a rir, mas não foi consigo, mas foi verdade, mas você sabe que foi verdade. Portanto, até veio o Presidente da Conselhia às rádios levantar a questão, etc, não é? E, portanto, dando conta de que estávamos a setorizar a questão e a colocar as famílias ciganas todas juntas e tal, até me dava vontade agora de dizer, então, e o que é que estão a fazer agora? Mas pronto, digamos, acho que, mais uma vez, louvar a oposição por saber que estamos perante um problema, primeiro, de realojamento de pessoas que vivem em casas abarracadas e, em segundo lugar, na tentativa de, a médio prazo, termos finalmente a requalificação das margens do Rio Davão numa zona importante de Tomar. E, portanto, quando estas iniciativas são tomadas, é importante. Eu estabeleci aqui este paralelo e entendi que devia louvar a oposição por isto, exatamente porque quando o Vítor mandou os temas, quando estava a ler os temas, estava em frente à televisão e estava a ver os deputados do Partido Socialista a queixarem-se da iniciativa do CDS para retirar o imposto. E estava a pensar para comigo, não tenho nenhuma dúvida que qualquer daqueles deputados do Partido Socialista faria exatamente a mesma coisa. Mas não tinha vergonha nenhuma. Fazia exatamente a mesma coisa e queria lá saber se o Passos Coelho resolvia ou não resolvia o problema. E ainda diria que o Passos Coelho era um bandido, que isto, que aquilo, etc. E, portanto, porque a gente viu isso acontecer no passado. Agora, é evidente, viu dizer que era uma atitude irresponsável, etc, quando, como todos sabemos, foi o próprio Partido Socialista, o próprio Governo, que quando o gasóleo estava a €1, disse, vamos pôr aqui a taxa, não é? E quando o gasóleo subir,
para eles subir 50 cêntimos não é subir. Subir 50% não é subir. Mas quando subir, retira-se a taxa, não é? Ou seja, é este tipo de atitudes que muitas vezes o Partido Socialista, quando está na oposição, não tem vergonha nenhuma, é sempre andar, o que interessa é a procura do voto. Aqui, perante esta situação do realojamento das famílias ciganas e independentemente daquilo que são as dificuldades que estão a levantar as pessoas que vivem de um lado ou que vivem do outro, etc., e a integração é sempre difícil, eu acho que seria mais fácil fazer com menos pessoas, mas é uma mera opinião. Entendo que o processo de realojamento tem de arrancar e tem de ir até ao fim. Agora, louvo quem está na oposição, se já percebeu como é que o processo vai chegar ao fim e qual é o seu planeamento. Digo-lhe sinceramente, nem quero saber, ou seja, acho que não é importante comentar se vai ser assim ou assado. Se efetivamente há um processo que permite que as duas coisas se façam, ou seja, que se acabe com famílias em casas abarracadas e se consiga avançar finalmente com a requalificação das margens do Rio Navão, quem tem de ser elogiado em primeiro lugar é quem está na oposição por facilitar o trabalho a quem está no poder. Eu tenho de estar de acordo com isto, Alexandre. Eu estou de acordo com isso, mas eu digo assim, há bocado, eu julgo que foi com o microfone aberto que o IG Paiva ficou um bocadinho admirado porque eu criticar veementemente o sistema político vigente. Bem, eu continuo a criticar. É que a minha crítica vai para que isso mesmo que o Paiva está a dizer, e ainda ao sentido que ele está a dizer, é que o que é bom hoje, amanhã não é. Depende da gente estar no poder ou não está no poder. E o Paiva está aqui a salientar a oposição por ter concordado com o que está a fazer. E aqui eu concordo com o IG Paiva. É porreiro, é importante, é positivo que a oposição seja compreensiva para que se consiga a resolução de uma situação incompreensível durante décadas em Tomar. E agora a oposição dar um contributo positivo a isto. E, portanto, ele salientou isto e eu concordo com ele. Mas não é normal alguém fazer isto, como o Paiva está a fazer, e é nessa anormalidade que eu chamo a atenção. E eu, às vezes, como eu sou, um dia destes, ouvi alguém dizer num certo sítio que havia uma pessoa que era fora da caixa. E eu digo assim, olha, lá está o que eu sou. Eu sou um gajo fora da caixa. Sou um gajo que não estou engajado a coisas e que não falo com a batuta e com a música da orquestra que está a tocar. Eu falo com a minha orquestra, aquilo que eu sinto. Concordo com o Paiva quando enaltece a oposição por ter esta posição. Acho que é assim que devia ser. Eu fui à oposição a engenheiro António Paiva e algumas coisas ele poderá não ter gostado, mas em algumas reconhece que fomos positivos nas coisas essenciais e concordámos, porque é assim que eu também já defendia e defendo, tal como o Paiva, que a oposição não é só para dizer mal, é também às vezes para concordar, porque muitas vezes as soluções não são aquelas que a gente gostava, são as possíveis e portanto havendo uma oportunidade de fazer. Agora, eu como sou fora da caixa e sou o tipo que tenho opiniões há muito tempo e opiniões próprias e portanto não falo só pela voz do partido, eu costumo dizer que eu não recebo ordens do Largo do Rato e cada vez mais tenho dificuldade de ouvir, já não ouço muito bem, então ouço muito menos o Largo do Rato. Porque eu dou ordens ao Largo do Rato, que é uma posição tramada para um cidadão que diz, eu é que dou instruções ao Largo do Rato, não recebo ordens, dou instruções. E, portanto, eu sou de um partido e o partido tem que me ouvir. E se o partido não me ouve, então eu ouço, cada vez tenho mais tendência a não ouvir, é coisa de velhos. Já não ouço menos o partido. E cada vez vai ser pior, eu julgo que vai ser muito pior, e se eu viver muitos anos ainda piorará isto. Eu concordo, o Paiva está a ter aqui uma posição que eu acho que é positiva e que deve ser assim. Agora eu gosto também disto e portanto apoio. Há uma solução, há um problema que há várias gerações já, há vários anos, há 40 ou 50 anos que existe, está a ser resolvido, mas se calhar podia ser resolvido de outra maneira, porque o Paiva ouviu-me enquanto oposição a ele dizer que as soluções que ele tinha se calhar não eram aquelas, eu criticava-as num certo sentido e até a um certo lado, mas também era capaz de acompanhar, como ele sabe,
as soluções, quando elas, porque a gente percebe que muitas vezes aquilo que a gente quer não é aquilo que a gente quer, é aquilo que é possível a gente fazer, e a gente tem que fazer resolver os problemas. É aquilo que na essência o Paiva está a dizer aqui, que é assim, há um problema, tem que ser resolvido, se calhar não é a melhor solução, mas é a solução possível, vamos resolvê-la. E ainda bem que ela está a ser resolvida, tudo bem, mas eu digo assim, a cidade devia ser pensada de outra maneira, não está a ser pensada, lamento por ser fora da caixa, tem que ser pensado de outra maneira. Porque resolver o problema de uma maneira que resolve aparentemente o problema, se calhar não o resolve totalmente. As pessoas têm que ser integradas na comunidade. Será que estão a ser integradas na comunidade? Mas também já estou a ficar velho, estou cansado. E já não estou farto, já não estou só chateado com a Câmara ou com o Presidente da Junta, isso era pouco. Estou chateado com o próprio sistema político do país. O meu problema já é maior. Eu discordo deste sistema político do país, ao estado em que o país chegou, em que a democracia está, e portanto quando eu estou preocupado e estou crítico da democracia que a gente tem, do próprio sistema que nós temos, isto, embora tenha muito valor para tomar, tem um valor pequeno para o resto da comunidade. Eu acho que a cidade devia ser pensada noutra dimensão, a ocupação dos espaços da cidade devia ser pensada de outra maneira, e a integração da comunidade cigana também se calhar devia ser pensada de outra maneira. Se calhar dizem-me assim, epá, lá estás tu a querer o ótimo, que é inimigo do bom. Se calhar é isso. Mas 40 anos depois do problema existir, eu julgo que se devia chegar a uma solução que fosse mais robusta, maior, melhor do que está a ser. Porque no fundo, passar as pessoas de uma situação inqualificável de ocupação de uma margem do Nabão para o outro lado da linha, de uma maneira que eu não sei se daqui a 10 anos não vai ser parecida, não é a resolução do problema. É adiar o problema e mudar um problema só 50 metros Alexandre, para o outro lado. Eu vou-lhe dizer... E aí eu lamento que se calhar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o problema persiste em tomar. Porque a integração da comunidade não se fazia assim. E 40 anos depois, demorámos... Bem, isto justifica aquilo que eu digo, a minha insatisfação com a democracia. E eu acho que é isso que se deve retirar desta minha intervenção. A minha insuficiência com esta democracia a que chegámos, 40 e tal anos depois, é que é tão fraca, tão fraca, tão fraca, que permite que uma resolução de um problema de 40 anos seja resolvido de uma maneira possível. Ok? É possível. Que o Paiva diz, e muito bem, que eu concordo com ele, que até a oposição... está a permitir. Permite isto. Porque realmente, se calhar, eles estão a perceber, são mais novos do que eu, e dizem assim, epá, pronto, ok, que se faça isto. Mas eu sou mais exigente. É que 40 anos depois, resolver o problema assim, cheira-me a pouco. É pouco, não só em termos da cidade, que isto é um problema da cidade, é um problema do país. Quando Portugal se sujeita a isto, cheira-me a pouco. O que quer dizer que esta democracia está podre, tornar a afirmar, hoje estou mal disposto com a democracia, está podre, o sistema político está podre, e o sistema é, desde lá de cima da hierarquia política, passando pelo Parlamento e acabando nas autarquias. Está muito podre. Tem que haver uma nova formulação política, uma nova atitude que começa de cima e vem abaixo, já não começa por baixo, não é a junta de freguesia, nem é o conselho que está mal, é o próprio país que está mal. Deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte, e eu comecei exatamente por louvar a atitude da oposição, por tentar compreender a dificuldade que tem quem está no poder de fazer este trabalho. Eu percebo isso, mas é pouco. E também dizer o seguinte, pelo que eu me apercebo, este trabalho já resulta de muito trabalho feito no passado. E, portanto, eu estou a imaginar que, efetivamente, as casas são semelhantes àquelas que foram pensadas para outro local, como sabe, não é? E, portanto, estava pensado noutro local, que era até o local da origem da família, de uma das famílias, porque, no fundo, o Flecheiro está ocupado por 3 grandes famílias e a origem de uma delas, efetivamente, vinha da zona de Santa Cita, ali da zona da estação de Santa Cita, onde era a zona industrial. Agora, eu comecei por elogiar a oposição e vou dizer também o seguinte, para mim é importante que quem está no poder, por o facto
da oposição estar a ser compreensiva, não pode deixar de dar valor àquilo que são todas as reclamações ou todos os aporos que possam vir. Ou seja, têm de ser ouvidas todas as pessoas naquela envolvente. Para quê? Para que se garanta a paz social. Ou seja, o Alexandre estava a falar e eu estava a pensar para mim. O que o Alexandre quer dizer, está mais revoltado com a democracia, mas o que quer dizer, em bom rigor, é isto, não é, Alexandre? Nós não podemos estar a impor este tipo de soluções sem que haja a devida compreensão. E eu vou-lhe dizer, nós ali, quando abordamos estes projetos, e os projetos foram dados a conhecer às famílias, foram também dados a conhecer às forças de segurança. Porque as forças de segurança também dão tranquilidade às populações que vivem nestas zonas. E, portanto, quando é garantido que, trata-se de sair de casas abarracadas e ir para casas que têm todas as condições para uma família, e agora estamos a falar de famílias individuais, funcionar sem que haja, digamos, a não integração, ou seja, sem que haja, digamos, um encerramento em si próprio de um determinado bairro. E lembro outra vez a conversa que tivemos a propósito do bairro do 1º de Maio, é importante que se garanta que em Tomar se pode passar por qualquer lado, a qualquer hora, a pé e manter-se a paz social. É importantíssimo que assim seja. Houve alterações que eu respeito. Como sabe, o projeto das estações com vida foi no meu tempo e, portanto, abriu-se aquela avenida e chegou-se a acordo com a Refer no sentido de demolir aquelas casas que ali estavam nas imediações da GNR. Era previsto fazer um novo quartel da GNR. Acredito que tal não tenha sido... Isso morre tudo já. Exatamente. Acredito que não seja esse o projeto que querem vir a desenvolver. Se com isto se conseguir outros ganhos para a cidade, e é isto que não está claro, não é? Se há ou não há outros ganhos para a cidade, o tempo vai provar. Agora, não deixo de realçar que era importante que se desse os primeiros passos para resolver este problema. E eu estou convicto de uma coisa, e aqui é que tenho de deixar esta afirmação: sempre tive a ideia de que um processo destes só anda para a frente com o Partido Socialista no poder. E vou-lhe dizer porquê. Porque quando o Partido Socialista está na oposição é de racha pessegueiro e não dá hipótese nenhuma a quem está no poder de vir a resolver. E, portanto, o PSD está de parabéns porque, efetivamente, está a dar possibilidade do PS de resolver o problema. Coisa que o PS não deixou que, quando o PSD esteve no poder, o conseguisse fazer. Agora, também digo, também não deve abusar dessa paciência e dessa compreensão que o PSD está aqui a deixar. Paiva. Foi rigorosamente assim. Certo. Declarações na rádio do Presidente da Conselhia, de não sei qual. É sobre isso o meu mal-estar com a democracia, vem disso e agora, que você está a dizer agora. Sabe que eu não concordo. Ouviram a notícia de que o Rui Rio não gostou, vou dizer, até nem concordo com o Rui Rio, porque acho que o Rui Rio está errado. Porque o PSD, os deputados do PSD votaram a favor desta questão, porque o CDS está cheio de razão, porque o que foi dito foi: quando subir a taxa, anula-se esta. Portanto, se está ou não está na lei do orçamento é outra questão. Agora, o Rui Rio, por exemplo, até achou que é uma atitude irresponsável. Já viu? Quer dizer, quem está na oposição dizer uma coisa destas. Paiva. Isto você nunca viu um dirigente do Partido Socialista fazer isto. Paiva, mas Nunca viu. eu tenho ainda algum orgulho em ser do Partido Socialista, mas é do meu Partido Socialista. Do meu. Sim. E eu, como uma vez disse em Vancena ao Rosa Dias, que estava, uma vez que não fomos lá por causa da germinação, disse: onde eu estou está o Partido Socialista. É o meu Partido Socialista.
O meu Partido Socialista. Porque eu sou o Partido Socialista. Eu não represento o Partido Socialista, eu sou integrante do Partido Socialista e o Partido Socialista sou eu. Isto parece assim dito de uma maneira esquisita, mas não é. É porque há Partido Socialista com o qual eu não me identifico. E cada vez menos me identifico com algum Partido Socialista agora do pós-moderno. Eu não tenho medo nenhum de o dizer, digo em público com toda a naturalidade que ainda hoje é militante e dirigente do Partido Socialista. Porque eu não sou do Partido Socialista da voz única, e isso era o Salazar. E lá está. O Salazar não tinha coisas más, porque ele tinha umas ideias e punha-as em prática. Agora aqui é assim. Eu a semana passada passei no bairro 1º de Maio e estava agora a ouvir falar, dei-me ao trabalho de descer, vindo lá de cima, e passar por dentro do bairro 1º de Maio até ir passar por Palmeiras, aquela organização, e chegar à fábrica de fiação, e à rua da fábrica. E olhei para aquilo, e passei a meio da tarde. E passei com o olhar de quem foi autarca, quem foi e é político até morrer, mesmo que não esteja nas comissões políticas, eu hei de ser político, porque político é aquele que gosta da política, na minha ótica, que não faço parte de nenhum grupelho, sou eu próprio, sozinho, sou militante do partido, já uma vez me quiseram expulsar e ameaçaram e tal, mas continuo a pagar cotas e tenho que pagar outra vez um dia destas cotas, senão aí é que deixo de ser militante. Mas tenho as ideias próprias. Eu passo no bairro 1º de Maio e isto é um desperdício. Mas é um desperdício de 40 anos. Porque o bairro 1º de Maio, com aquelas casas que está lá, já devia ter tido uma intervenção. E eu lembro-me que nos primeiros mandatos do Pedro Marques, portanto, 90, houve ideias de refazer o 1º de Maio. Aquelas casas abarracadas que lá estão hoje deviam ter sido melhoradas e continuar a ser melhoradas. E nunca ninguém as melhorou e continuam a não melhorar. É um espaço da cidade que tem população. E para mim, há uma coisa que eu tenho que dizer publicamente para as pessoas não terem dúvidas. Qualquer cidadão é um cidadão igual. Tenha a 4ª classe, tenha a 3ª classe, seja doutorado, mestrado. É um cidadão. Eu costumo dizer, bilhete de identidade, número tal, é um cidadão. Todos têm direito. E, segundo a Constituição e as leis, é um direito igual. E há outra coisa que a Constituição, segundo ouço dizer de vez em quando, ouço dizer, na realidade não tem, mas ouço dizer, todos têm direito a coisas mínimas, saúde, tal, habitação, etc. E, portanto, no reordenamento urbano da cidade, passando pelos 8 anos em que eu estive no poder, não se fez, e, portanto, eu também fiz parte do poder autárquico, e, portanto, assumo aqui também a minha culpa disto. Não se fez isso, mas devíamos lutar. Mas, Alexandre, o 1º de Maio, devia ser revisto, melhorado, e aquele espaço urbano, e o Paiva é muito sensível a isto, até mais do que eu, e trabalhou nisso, também enquanto Presidente da Câmara, a cidade devia ser reordenada e melhorada em termos da ocupação urbana. Mas é por isso que eu estava a falar. E, portanto, é um desperdício termos um bairro 1º de Maio, que é quase daqui a bocado um gueto, que andam aos tiros e que diz assim, vão as notícias, enquanto isso devia ser, porque os cidadãos que lá estão, vivem no 1º de Maio ou vivem nas margens do Rio Dabão, hoje, amanhã, encostados à GNR, são os mesmos cidadãos que vivem na Alameda 1 de Março, que vivem na rua não sei quantos, somos todos iguais. Agora, é a cidade em si, o ordenamento urbano, a construção, o arranjo urbanístico da cidade que devia ser feito. E a habitação. E, portanto, a gente devia harmonizar isto tudo. Duas coisas. Agora, quando a gente sai de um gueto, mete um gueto, uma coisa só para acabar a minha intervenção. Quantos anos tiramos as famílias da entrada de Tomar e resolvemos um problema? Eu espero, e vou contar os anos que vai demorar a gente ter ali qualquer construção, qualquer ocupação urbana, qualquer arranjo urbanístico decente nas margens do Rio Nabão. Hoje estamos em 2018. Vamos esperar. E fica gravado. E vamos esperar. Quantos anos a gente tem ali alguma coisa? O Alexandre referiu aqui 2 ou 3 coisas, todas elas importantes, e portanto é difícil de eu abordar todas. Vou tentar abordar a primeira. E comecei a intervenção por dizer o seguinte: a política de habitação da Câmara Municipal de Habitação Social tem de abarcar duas áreas. Uma delas tem a ver essencialmente com garantir casa a quem não tem condições, o Alexandre também falou nisso, ou seja, quem não tem condições para arrendar
casa, e temos de admitir que hoje não se arrenda uma casa em Tomar com um mínimo de condições por menos de 300 euros. 350 euros é o preço. Poderão haver pessoas a arrendar por 200 ou por 150, mas vão ver as condições em que elas estão a viver para depois me dizerem se são casas que têm o mínimo de condições de habitabilidade, ok? E, portanto, há famílias que não têm estas condições, e estas, nós temos algumas respostas, já devíamos estar a trabalhar em mais respostas, e é onde eu acho que no passado, e aqui o passado esteve melhor do que o presente, o passado pós-25 de Abril, que foi com a Cooperativa Nabância. Com todos os defeitos que teve, efetivamente a Cooperativa Nabância garantiu a preços bons, a preços razoáveis, que houvesse pessoas a radicar-se em Tomar. Agora, a situação do bairro 1º de Maio, nós analisamos na altura, quando estive no Executivo, analisamos em pormenor também, simultaneamente com a questão das famílias ciganas, ou seja, não distinguimos uma coisa da outra. Porquê? E o Alexandre também usou o termo. Porque há, efetivamente, casas abarracadas no bairro 1º de Maio. Nós vimos 17 pessoas a viver numa daquelas casinhas. Aquilo são casinhas que têm 2 quartinhos, uma sala e uma cozinha e uma casa de banho, certo? Mas depois tem um terreno lá para trás e, portanto, hoje, quem vir, muitas casas estão, não são aquelas que se vê da rua principal, mas muitas casas estão, tem a frente da casa e depois tem as traseiras, todo o terreno está ocupado com pessoas a viver, que liga ao terreno de trás e depois vai até à outra casa. Ou seja, para todos os efeitos, há telhados que não são o telhado da casa, mas são telhados de zinco, não é? E, portanto, isto é uma casa abarracada. Se vive mais do que uma família nesta casa, só havia de estar uma na casa e outra na casa abarracada. Agora vou passar para o ponto seguinte, que também foi referido por Alexandre, que é, ok, então o bairro 1º de Maio em si. Em minha opinião, primeiro tenho de dizer também isto, que é a política de integração social não é só realojar as pessoas, não é? É garantir que há formação das pessoas para utilizar casas com cozinhas, com coisas a funcionar, é integrar os pais com empregos e com condições para a integração na sociedade, é dar condições aos filhos para poderem estudar e avançar e fazer o seu percurso social como todos os outros. E, portanto, quer dizer, nós temos de pensar que há aqui uma série de aspectos que, olha, eu diria, nós podemos até dizer que temos famílias chinesas, por exemplo, a viver em más condições em Tomar, e temos os filhos perfeitamente integrados na escola, por exemplo, não é? Até ao 12º e a caminho da faculdade. Isto existe hoje. Portanto, eu estou a dar só exemplos e não quero menosprezar nem o A nem o B, só estou a dar exemplos daquilo que tem de ser o trabalho que uma ação social da Câmara Municipal tem de fazer e que é mais vasto. Agora, qual é o problema do bairro 1º de Maio? Quando abordamos a questão do bairro 1º de Maio, Alexandre, e eu abordei, porque efetivamente o Alexandre tem razão, existe um plano chamado Plano de Pormenor do bairro 1º de Maio, que no fundo era pegar naquelas casinhas todas que ali estão e transformar, creio que em 8 prédios, não sei, são vários prédios. Ora, eu mandei analisar, fomos até ver, fizemos um estudo económico do que era possível fazer, cheguei à conclusão de que era melhor não mexer no bairro naquelas condições. E o que é que tentamos fazer? Foi, nessa altura, que chegamos a acordo com os militares e, portanto, trocamos o terreno que estava atrás do RIT pelos lotes que, no tempo do Dr. Murta, tinham sido cedidos ao Regimento de Infantaria, peço desculpa, aos militares, ao Ministério da Defesa. E, portanto, hoje, aqueles lotes que estão na Churumela são da Câmara Municipal. E há condições para avançar com construção ali e garantir, por exemplo, que parte destas famílias que estão em casas abarracadas no bairro 1º de Maio possam
alojar-se gradualmente nestes, por exemplo, quem diz nestes lotes diz noutros. E eu, por exemplo, outro aspecto que analisamos, na altura ainda era com o Padre Borga, é aquele bairro que está em frente ao Lidl. Sim. Não é? Portanto, há aqui uma série de aspectos no que diz respeito ao... que tudo isto está trabalhado e existem documentos na Câmara Municipal. Foi tudo feito. Começamos de raiz e temos tudo identificado. Há um outro que é o de Marmelais, que também é da Igreja. E, portanto, ora, qual é a questão? A questão, e é evidente, Roma e Pavia não se fizeram num dia, os trabalhos estão feitos e eu também não estou aqui a dizer nós fizemos isto e fizemos aquilo e agora não se faz nada. Não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que temos de ver as questões do ponto de vista do que dizia o Alexandre há pouco, do ponto de vista da integração das pessoas no tecido urbano. E esse é que é o aspecto que tem de se fazer. Ou seja, não foi só esta política de realojamento da Câmara Municipal no bairro 1º de Maio, foi se calhar deixar já durante muitos anos de olhar para o bairro 1º de Maio para trás daquelas casas. Ou seja, a casinha em si tem uma família, muito bem. Mas, e quantas mais famílias estão ali atrás? Portanto, isto tem de ser estudado e de ser trabalhado como se fosse o realojamento de outra família qualquer. É isso que você está a dizer. Não sei se me estou a fazer entender. Você percebeu um pouco aquilo que era a minha coisa. A minha questão é esta. Eu percebo, porque num dia destes teve cá, houve uma sessão a semana passada sobre o Iru, na Câmara, e houve outro dia, teve cá a Secretária de Estado da Habitação e houve uma sessão na biblioteca sobre a habitação e o investimento que se possa fazer nas casas. E vi, eu por acaso fui à sessão da Secretária de Estado e já cheguei no fim, quase, mas ainda tive a oportunidade de ouvir a Presidente da Câmara falar e eu próprio intervi enquanto responsável da mesa administrativa também da Misericórdia, porque a Misericórdia tem algum património que pode eventualmente ser trabalhado nesta área da habitação, e onde a Presidente da Câmara já tinha falado disso, já temos conversado sobre isso, em que a Misericórdia pode ser um parceiro importante, porque tem habitações, tem que resolver problemas de casas que tem na cidade, no núcleo histórico, que estão inseridas nestas áreas de recuperação urbana, etc., e, portanto, é do interesse da Misericórdia, é do interesse da comunidade, e a comunidade está preocupada, e a Presidente da Câmara está preocupada. Agora, quando eu falo não só porque está a acontecer agora neste mandato, é que é preciso entender, passaram-se 40 anos, e isto não tem a ver com o A, B e C, tem a ver com o que se passou. A minha insuficiência é que foi-se passando 4 anos de mandato deste, 4 anos de mandato do outro. Há aqui PS, PSD, somos todos culpados disto. Quer dizer, o problema, e a gente não está aqui a fazer as culpas. Queria era que isto estivesse na ordem do dia, que se olhasse para a cidade, e o Paiva percebeu, e lembrou aqui estes que são da paróquia, etc., que são bairros que não... Quando eu nasci, eu lembro-me, aos meus 10, 12 anos, esses bairros já não eram grande coisa. Claro, exatamente. Eu hoje tenho 64 anos e os bairros são 64, 60 anos depois. Exatamente. Que não são grande coisa. O Paiva lembrou aqui, estes bairros da paróquia, que estão na entrada da cidade, ninguém percebe aquilo. Em frente ao presídio, quando se vem, estão ali uns bairros. Aqueles bairros não têm qualidade nenhuma. Aquilo, se fosse em Lisboa, aqui de Del Rey já se tinha resolvido, porque caía, chovia ali dinheiro num instante e resolvia-se o problema. O Marmelais está nas mesmas condições. O Marmelais é a mesma coisa. E o 1º de Maio é a mesma coisa. E quando eu falo aqui... 1º de Maio, eu não é no sentido crítico só... Desculpa, Alexandre, temos só... 1º de Maio temos de distinguir. As casas do 1º de Maio são casas que não precisam de ser demolidas. Ou seja, se calhar... Sim. Abandonar de vez a ideia do plano de pormenor do bairro 1º de Maio de fazer prédios, porque deitar dinheiro fora, aquelas casas são casas que são facilmente recuperáveis e podem funcionar como estão. Eu nunca tive ideias fechadas sobre as coisas. Quem vive atrás dessas casas é que eu acho que era de realizar. O meu contributo aqui é chamar a atenção que, claro, se calhar estas coisas têm que ser encaradas. Exatamente. Quando você agora lembrou, quando coisa... Foi no mandato em que eu estava na oposição, no seu mandato, quando se trocou aquilo, os terrenos. E, portanto, há na cidade também tem que o dizer assim. Perdemos, se calhar, os melhores anos. Se calhar, há 20 anos atrás, havia fundos comunitários. Alexandre, não, e agora? Iru?
Reconstrução Sim. urbana? Sim. Oh, desculpe, agora é que há dinheiro para isso. Pronto. Repare, não, e melhor, mas repare. Mas eu não estou Alexandre, só a sacar agora. Eu agora estou culpa. a falar consigo e estamos aqui só a trocar impressões. Porque repare, Vamos terminar. um daqueles lotes, por exemplo, aquelas pessoas que estão naquele bairro da paróquia, que estão em frente ao Lidl, estão a 300 metros deste local. Sim, sim. Ou seja, é só haver um projeto no âmbito daquilo que é a habitação social e a alternativa, no sentido de o conseguir. Se estamos a chegar ao fim, eu só queria deixar aqui um pequeno apelo, sabe? É Força. porque ontem Claro. foi o dia do yoga, não é? O Dia Mundial do Yoga, e portanto o professor de yoga decidiu, e bem quanto a mim, que deveríamos ir para o Mochão. E então tivemos uma aula de yoga no Mochão, que eu achei interessantíssima. Não fosse o cheiro da relva a cocó de cão. É que o cãozinho não tem culpa, não é? Quem tem culpa realmente É o pano. é quem leva o cãozinho, não é? E portanto, eu deixava aqui um apelo, que é fazer da relva do Mochão a casa de banho do seu cãozinho é falta de educação. Não faça isso. Deixe na carpete de sua casa ou onde quiser. Agora, fazer do Mochão a casa de banho do cão é a coisa mais... Eu não consigo perceber, sabe? Porque é uma coisa que eu não consigo... É falta de respeito para com as outras pessoas. É o principal problema que temos em Portugal, é as pessoas não perceberem que estão a prejudicar terceiros com atitudes desta natureza. Fica a nota. Fica então Tinha este de reparo. ficar, se faz favor. Fica este reparo. Mais uma vez, muito obrigado a ambos por terem Obrigado. estado nesta Obrigado. edição Adeus, do Conselho então. em Revista. Até Bom hoje- fim de semana a todos. Até de hoje a 15 dias. Igualmente. Ficamos então por aqui nesta edição do Conselho em Revista. Fique bem, fique com a ERTS.